3, 2, 1. Estamos no ar. On time. Sejam todos bem-vindos à Escola de Cursos Livres Augusto Rico, com projetos gratuitos e projetos de importância transcendental para aqueles que querem se destacar além do normal, nesta vida normal em que todos nós achamos que tudo está às mil maravilhas. Mas para você que está chegando agora, eu vou fazer algumas perguntas, né? Primeiro a gente fica observando se tudo está ajustado, se alguém está aqui, se alguém está olhando ali. Faço transmissão em 2, 3 câmeras, com várias pessoas em focos diferentes. Cabe esta explicação porque de vez em quando as pessoas me perguntam por que eu estou olhando de um lado e estou olhando para o outro. Não é só o cacoete de professor que tem aquela visão geral da classe, que tem uma atenção plena em tudo que está fazendo. E quando assim era o meu trabalho presencial, direto, porque agora nós estamos fazendo cursos presenciais online. Ainda não teremos cursos gravados específicos para você pegar e assistir a hora que quiser. Nós vamos gravar depois que você participar da aula. Se alguém tiver necessidade de assistir num horário diferente, ou porque ele está numa região do país diferente, ou fora do Brasil, eu tenho pessoas que estão pedindo para que nós falemos em horários diferentes por causa do fuso horário. Então, primeira pergunta que eu lhes faço. Você já parou para pensar como seria a sua vida se existisse um mundo alfa de programação mental que usasse a auto-hipnose para potencializar suas aptidões e talentos? Eu tenho um cronograma e leio a pergunta para que depois você reflita, entenda bem, compreenda o nosso propósito e juntos vamos traduzir o conhecimento que aflorou nas nossas mentes. Então veja só, eu pergunto se você já parou para pensar, que tem muita gente que não para pensar, ela vai fazendo o que tem que fazer. Nós vamos explicar-lhes sobre como fazer aquilo que é necessário ser feito para que você conquiste as riquezas e, principalmente, o que você deseja, evidentemente, fazer. Ou se você quer chegar em algum lugar. Então, pode parar de pensar, porque o mundo alfa já existe. Nós já criamos o mundo alfa para programação mental, para potencializar a mente. Tem pessoas que dizem assim, mas eu não preciso potencializar o meu cérebro. Tudo bem, esse vai ficar no nível que ele está. Mas se você quiser ir para um nível superior de conhecimento, sabedoria e execução e melhora da sua atividade, evidentemente que você vai precisar potencializar o cérebro, agilizar a comunicação cérebro-corpo para que você chegue lá. Então, se ele já existe, eu vou dizer a vocês onde ele está, qual o caminho que nós precisamos seguir, de que forma que nós vamos caminhar juntos para chegarmos aonde nós queremos. Então, começa aqui agora, neste momento, a jornada que nos levará até o mundo alfa. Siga comigo, olha só.
eu vou lhes ensinar o caminho para encontrar o poder de transformar seus conhecimentos em técnicas de prosperidade. Por que de início nós vamos caminhar para transformar o nosso conhecimento em técnica de prosperidade? Porque nós já estudamos um bom tempo. Nós já caminhamos uma estrada comprida de atividades, de aulas expostas, de exposição de motivos, de palestras, de condutas na nossa formação desde a infância até aonde cada um parou. Alguns param pelo meio do caminho, os outros vão para faculdades, outros fazem mestrados, e o que importa é o quanto você fez na escola tradicional, na educação que foi fornecida para cada um de nós, e mais importante, aquilo que nós aprendemos na melhor escola do mundo, que é a escola da vida. Então, nossa jornada de desenvolvimento do sexto sentido para conquistar riquezas, ser próspero e feliz, começa no primeiro passo. E o primeiro passo é esse que você já deu. É o que você está fazendo, está me ouvindo. Você ligou, deu um clique, entrou aqui, sintonizou comigo, estamos na mesma vibe. Você naturalmente agora está fazendo algumas perguntas para você. Quem é este cidadão que deu as boas-vindas? O que ele faz? Onde ele está? Eu quero dizer a vocês que estamos no coração dos Jardins, em São Paulo. A gente costuma brincar que é o melhor lugar do mundo, porque se nós vamos trabalhar com o seu coração, eu estou no coração dos paulistanos, que eles nos acolheram, porque eu também não nasci na capital, mas eu vim para a capital há algum tempo. E este assunto da jornada de desenvolvimento nesse sentido, ele vem após uma avaliação de tudo que nós sabemos, que está na nossa memória do subconsciente e que poderá ser aflorado. Mas precisa do quê? Precisa da técnica. Precisa do quê? De uma chave. Precisa de uma ferramenta. Então, aqui comigo o tempo todo, porque se você perder um minuto, se você perder uma palavra, talvez você perca a senha para abrir o poder do seu subconsciente. É a mesma coisa do computador. Você, ótimo, fez lá uma porção de documentos, colocou na área restrita sua, e aí chega alguém e quer meter o bedelho lá. É como se estivesse querendo dar palpite no seu desenvolvimento mental. Mas ele não sabe a senha. Se você esqueceu a senha, você tem que trocar a senha para chegar lá e buscar o documento que você quer. Caso contrário, assim não se processa. Então, este assunto que eu venho pesquisando, estudando e praticando desde que concluí o curso de formação de psicólogo em agosto de 1977, portanto, há mais de 40 anos. Veja que eu pesquiso, estudo e trabalho com este assunto há mais de 40 anos. Nesse período, eu tive a felicidade de ajudar milhares de pessoas a transformarem suas vidas usando seus recursos internos, sobretudo a percepção extrasensorial. A partir do momento que nós avaliamos tudo que aprendemos o tempo todo e fazemos uma regressão de memória, ou então uma volta na linha do tempo, como as pessoas falam hoje, é mais entendível para o jovem. Então, voltei na linha do tempo. Quando eu ensinava as técnicas do Silva Mind Control Internacional, eu fiquei conhecido como um instrutor rico. Isto em centenas de cidades de 16 estados brasileiros,
que ajudavam a criar a senha, olha aqui, a senha de acesso ao poder do subconsciente. Só que naquela época chamava técnicas para desenvolver as faculdades mentais. Hoje é mais fácil entender que você tem uma senha, vai lá, mas eu quero uma senha. Para quê? Para o desenvolvimento integral do ser humano. Como que nós vamos desenvolver toda a nossa capacidade, o máximo que nós podemos? Aprendemos a comunicação objetiva. Só aquilo que é objetivo, tem gente que pão, pão, queijo, queijo, São Tomé. Só vendo que eu acredito. Tem gente que precisa mostrar para elas o que é que elas fazem. Então, se eu tenho uma comunicação objetiva e agora estou falando numa comunicação subjetiva, eu preciso alinhar essas duas áreas. E onde eu vou fazer isso? Na potencialização e otimização do meu cérebro. É o cérebro que eu uso para pensar. É o cérebro que eu uso para falar. De vez em quando, dou umas patinadas. Né? De vez em quando, eu estou lá em cima. De vez em quando, eu estou embaixo. Então, saiba que eu sou humano como todas as outras pessoas. Mas neste alinhamento, sabe o que acontece hoje? Que as pessoas estão tão condicionadas a receberem palpites, a serem objetadas, isto é, receberem objeções através de perguntas. Poucas pessoas, e eu me incluo dentro delas, que faço perguntas para obter respostas. Não, como muita gente faz, perguntas para dar uma reprimenda. E é por isso que o adulto hoje, de tanto ouvir perguntas desse tipo, que ele detesta responder. Por quê? Veja só, nós estamos falando a respeito de sexto sentido, mas antes nós precisamos saber como é que está a nossa consciência. Nós temos consciência do nosso contexto, das circunstâncias que estamos envolvidos, da memória que gravamos durante todo esse tempo. Se a pessoa não é consciente disto, o cidadão vem e, um gatilho mental, o que fez? Despertou o condicionamento e a pessoa ouve uma pergunta dos poucos que fazem pergunta realmente para saber a resposta e já aceita essa pergunta também como se fosse uma reprimenda, como se fosse uma objeção. E aí, ele que aprendeu a entrar com o pé no peito das pessoas, a ser ante tudo, né? Ao invés de ser amável, ele é reprovável. Então, eu pergunto, o que pode acontecer quando, veja só, se você está numa determinada condição e não acessa, porque não tem a sua senha, o seu poder do subconsciente, e você trabalhou o dia inteiro e a sua bateria está fraca, o que você faz? Você vai carregar a bateria. Mas isso nós vamos ensinar daqui a pouquinho, porque agora caiu o meu fio da bateria e eu vou ter que colocar aqui para vocês, porque não foi possível a gente acertar isso aqui. Bom, resolvido este primeiro impasse, eu quero mostrar para vocês que, na verdade, o que está acontecendo é que eu gravo ao vivo. E aproveito estes exemplos para mostrar para você, porque tem gente que fala ao vivo, mas eles gravam lá e depois põem no ar. Eu gravo ao vivo e é por isso que ao vivo... Na própria televisão já dizia, quem faz ao vivo faz qualquer outra coisa.
Só que tem o seguinte, quando eu estava falando sobre objeções e perguntas, e a pessoa está condicionada a isso, e ela não praticou as técnicas e os exercícios que nós vamos lhes ensinar, ela se desespera aqui e para a aula no meio do caminho, porque fica como aquele cidadão que só sabe fazer aquilo ali e caiu um negócio, né? Soltou um fio, primeiro ele não percebe, segundo vai para frente e aí, consequentemente, não resolve o problema. Então você vai aprender a solucionar problemas. Só que tem algumas pessoas que já vêm com aquele gatilho mental assim: em quanto tempo eu posso despertar, desenvolver e usar o meu sexto sentido para me tornar um milionário? Imagina só, não veio um gatilho mental de provocação? Você está falando de alguma coisa que levou 40 anos para você pesquisar, para você conhecer, e depois vem alguém e diz assim: não, eu quero só uma dica, eu já sei tudo, isso aí eu já sei como funciona. Sabe aquelas pessoas que já nasceram sabendo tudo? Ela sabe ler e escrever, sabe usar uma caneta, sabe usar uma chave de fenda, sabe usar um alicate, sabe arremessar uma bola no cesto, se é jogador. Ela sabe pular, sabe correr, sabe dirigir, não é? Dirigir motocicleta, dirigir um carro. Então ela falou assim: eu quero só uma dica, olha, não precisa esticar muito, eu quero só uma dica para eu usar o sexto sentido e ficar milionário, só isso, não precisa mais nada. Cara, para você ter uma profissão e depois de se graduar, de ter o diploma, ter uma autoridade legal para desempenhar aquela função, você vai e quebra a cara até chegar a ser bom, leva um tempo. Imagine alguém que vive dando dica: ó, faz assim, resolve, faz isso, é beleza. Então aqui não tem esse negócio de receber uma remuneração por um trabalho rápido e caiu do céu a grande soma de dinheiro. Não é assim. Conosco não é desta maneira. Conosco é igual à natureza. A pessoa nasce, engatinha, se equilibra, aí ela anda e depois ela corre. Então nós não temos mágica aqui. Se a pessoa sabe ler e escrever, fala assim: me dá uma caneta que eu já escrevo. Aí ela fala: nós vai, tu sem, tu si, tu nem, e tal, e ninguém entendeu nada. Talvez nem ela. Então por que uma pessoa que se diz atleta, que se diz que sabe tudo, porque depois de muita prática, ainda esta pessoa não é campeã, não participou de uma Olimpíada? Aí vem a primeira indagação, a primeira reflexão. Porque ela não treinou o suficiente ou não teve o talento ou habilidade suficiente para aquilo que ela se propôs a fazer. Se você se considera muito bom, mas não consegue ter o que quer, às vezes nem passar em um concurso ou numa entrevista de emprego, você foi rejeitado? Todos nós fomos, é lógico, às vezes não temos o perfil para aquilo, mas se nós desejamos muito, nós vamos fazer a escola, não é? Não adianta pedir dica: ó, me dá uma dica, é o seguinte. Tem famílias que falam assim: ó, meu filho vai fazer o Enem, ele sabe escrever, ele só precisa de uma recomendação da caneta que é para fazer a coisa, e eu quero uma dica só para ele fazer uma redação. Então, dá só uma dica: como é que faz a redação? Me dá lá o início, o meio e o fim. Como é que ele deve iniciar, como é que ele deve fazer no meio, como é que deve fazer no fim. São 3 dicas, já não é uma dica só, são 3. Agora eu pergunto para você: qual é o vocabulário dele? Não basta a pessoa falar
que ela é capaz de fazer alguma coisa. Ela precisa se preparar. Por isso que os nossos cursos são cursos de autoaperfeiçoamento, são cursos de potencialização mental, porque quem tem uma memória rápida, quem tem uma memória boa, quem tem uma memória extraordinária, quem tem uma rapidez de raciocínio, quem executa antes do planejamento, é diferente de todos os outros. O que é que o mundo exige hoje? Exige que você faça uma redação. Quando se pergunta para fazer uma redação, o que está acontecendo? A pessoa precisa expor no papel uma ideia. Às vezes a ideia que alguém pediu, às vezes uma ideia que ele tem. Então, tanto faz ele fazer uma coisa ou outra, se isto for encarado como um desafio e ele estiver preparado para o desafio. Então, tanto faz. Mas se não estiver preparado, aí o desafio virou um obstáculo intransponível. Por esta razão, no mundo alfa, nós criamos o Mastermind. O que é o Mastermind? É um treinamento em cima de um curso de potencialização cerebral para conquistar riquezas, prosperidade e felicidade. Não me peça dica. Eu vou te dar orientação e mentoria segurável depois que estiver participado de um planejamento. É muito comum, e nós vamos falar sobre mudança de hábito. O que é muito comum? É muito comum em várias pessoas não planejarem ou planejarem pouco e na hora da execução ficam modificando o projeto. Então, primeira coisa, precisa planejar e organizar antes de executar. Pessoas que se planejaram disseram o seguinte: o Rico vai dar uma aula de 1 hora sobre a jornada do sexto sentido, isso me interessa e eu vou me planejar para naquela hora estar inteiro. Mas tem pessoas que caem de paraquedas: opa, eu gosto desse assunto. Não, mas eu tenho o que fazer agora, eu tenho outras prioridades. A estas pessoas, eu já começo dizendo: planeja a tua vida e na próxima semana você vai ter outras aulas. Você vai ter a sequência dessas. Ah, muito bem, então você deve ter planejado e estruturado seu curso. Evidentemente, nós temos aulas expositivas, como esta que estou falando aqui. Nós temos orientação técnicas, que introduzimos aqui dentro para vocês. Nós vamos usar a meditação dinâmica guiada, porque aqueles que precisam uma meditação para melhorar o dia quando acordam logo de manhã, uma meditação à noite para uma programação sobre insônia e outras coisas mais que nós vamos falar daqui a pouco, inclusive para ter um sonho saudável. Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos exercícios, eles são individualizados, mesmo sendo em grupo. Agora, onde nós vamos começar? Primeiro, no que nós estamos vivendo. Nesses últimos 2 anos, nós passamos por privações, nós tivemos um isolamento social. E esse isolamento social acelerou a criação de bloqueios culturais. Quais são os bloqueios? Por exemplo, autoimagem e produtividade. Esses são assuntos que nós vamos tratar nos cursos com vocês. E por que vamos tratar? Porque muita gente está ansiosa, está depressiva, está triste, tem um sentimento de vazio, sentimento de desespero. O estresse está desenvolvendo essa ansiedade, a indecisão, não é? Insônia. Insônia é resultado de um estresse. Ah, mas qual é o nível?
O nível já chegou a dor de cabeça, então eu recomendo a você que medite um pouco sobre a dor de cabeça e evite aqueles remédios que têm efeitos colaterais, porque o nosso curso não tem efeito colateral. Pelo contrário, o efeito colateral das nossas vibes, das nossas masterclass, dos nossos cursos, são o desenvolvimento e a transformação de uma pessoa comum num profissional indispensável. Porque existem profissionais de todos os tipos. Os que fazem, os que agem, os proativos, os reativos. Enfim, você quer melhorar as suas crenças? Você tem uma crença que te limita, tem uma crença que não te deixa ir para frente. Como é que você vai saber? Com uma dica? Não, é um trabalho profissional. Você tem que saber qual é o bloqueio que foi desenvolvido para mostrar que você tem uma baixa autoestima. O processo de ancoragem, o processo de reprogramação mental, tudo isto está concretizado em determinadas aulas na sequência objetiva. Ontem eu fiz uma apresentação e uma moça disse que em 3 meses ela melhorou muito a vida dela, só com aulas que nós demos gratuitamente. Mas, para o que ela precisa de mais profundidade, não dá para fazer uma aula aqui, outra aula lá. Precisa ter um curso completo, com sequência de abertura de técnicas que já provaram sua eficiência durante esse tempo todo. Então, o contexto social que está cuidando da nossa saúde hoje, a educação e o processo de formação de hábitos, eles começaram na infância. O corpo que você tem hoje, a disposição que você tem hoje, tanto para trabalhar como para passear, para fazer as coisas, é resultado de algum tempo. Não começou agora. A procrastinação e a proatividade também não começaram agora. Então, é preciso primeiro saber quando é que você começou com a procrastinação. 100% você sabe que nós não temos. Não é? Ninguém está livre de dizer, depois eu faço. Porque na infância, quando a mamãe falava assim, arruma a cama, estenda a colcha para mim no varal, meu filho, não dava para falar depois eu faço. Tinha que ser naquela hora, porque tinha outros irmãos, tinha uma família numerosa, tinha necessidade de trabalhar depois. E aí nós aprendemos que o momento é aqui e agora. Então, se você está aqui me ouvindo, fique até o final e você já vai começar a aprender que o curso se chama Stage of Life. O que é isto em português? É o palco da vida. Imagine que a nossa vida é um palco e que nós somos o artista principal. Nós somos o protagonista. Nós somos o roteirista. Nós somos as pessoas que vão trocar o pneu do carro enquanto ele está andando. Porque na vida não dá para você parar e fazer uma parada, como é que é? Pit stop. Trocar o pneu e depois sair para a corrida. Tem alguém que diz, não, dá, sim, dá. Você para, o outro está na tua frente e ganhou a corrida e você ficou. Então, na corrida da vida, na maratona da vida, não basta só você sozinho dar o primeiro passo e continuar até o final. Você precisa ter um mentor, você precisa ter um técnico, você precisa ter uma pessoa que vai ensiná-lo a correr. Não é dar uma dica, olha para um passo e vai embora. Olha, você pega a bola, arremessa no cesto, você vai lá, levanta a bola para o outro bater uma vez só. Não.
Aí o cara fala, mas eu não vou ser esportista. Beleza, você não vai ser esportista, mas você é o maior jogador da sua própria vida. Se você não for, outro vai jogar por você. E aí você vai viver a vida do outro. Pior ainda, você está alugando a sua vida para o outro que só está dando palpite. Então, o mundo alfa de transformação mental, ele é excelente, porque nós falamos isso aqui, você, beleza, entendeu tudo, maravilha. E agora, onde vai fazer a técnica? Se não sabe, no dia de ontem, nós fizemos uma reunião da comunidade, e na terça-feira você tem a aula, na quarta-feira você tem a prática específica. Então, durante 2 meses, você vai ter 2 dias por semana, de terças e quartas-feiras, às 19h30, para o tempo que der até, vamos dizer assim, 21 horas, para você ter uma aula e no dia seguinte fazer a técnica. Porque não adianta o professor pegar e te ensinar a apertar um parafuso aqui e depois te ensinar a pegar uma bola e jogar no cesto, pegar uma raquete e bater na bolinha, como está na moda agora, espetacularmente, está um desenvolvimento grande aí, qual? No beach tênis. Então todo mundo quer, até para lazer, você não precisa ser um esportista, um exímio jogador, mas para melhorar o seu relacionamento. Veja só, como não é uma mera dica, você tem que estar por dentro, bem arrumado, tem que ter um imã que vai ser alinhado à lei universal. O autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a formação profissional exige, primeiro, uma criação de uma consciência. Então, a criação de uma consciência, a expansão da consciência você está tendo aqui, tá? E aí, você vai entender que a descoberta científica de que a inteligência humana, aqui eu coloco todas, porque tem gente que pega inteligência emocional, inteligência positiva e dá uns cursos por vez. Então aí você vê que tudo isto é necessário. Então você faz um curso de inteligência emocional, gestão das emoções, você faz um curso de preparação física, ou você contrata um personal. Então um personal training mental ou físico, ou espiritual. Aqui você vai ter a oportunidade de meditar sobre isso e depois fazer a técnica específica para aquilo que você está necessitando. Mas se você está necessitando, você precisa ter consciência de que precisa disso e colocar este item na sua prioridade. Onde eu estou buscando as coisas, diferentemente das pessoas que buscam fora delas. Estamos buscando dentro de você. E eu aqui sou aquele companheiro, sou aquele parceiro, aquele mentor que não é palpiteiro, não fica só dando dicas e palpites para dizer a você o que fazer. Não, nós vamos juntos. E vou supervisionar tanto a meditação dinâmica quanto a auto-hipnose. Porque as duas chaves para você entrar no mundo alfa são meditação dinâmica objetiva e auto-hipnose. Para você ser dono, como dizia o caipira, dono do seu nariz. E livrar dos gatilhos mentais que hoje todo mundo coloca aqui como influenciador para despertar o que foi condicionado e o hábito que você adquiriu na infância. Como eu estava lhe dizendo,
há pouco que, mamãe, depois eu ponho o sapatinho. Aí ele casa, larga o paletó em cima de uma cadeira. E aí vem aquela confusão. Por que vem aquela confusão? Porque ele aprendeu a largar ali e depois ele faz. Qual é a recomendação que você vai aprender aqui? Primeiro, se tiver que reclamar, reclame e não faça. A pior coisa que tem é você reclamar e fazer. Segundo, se você gosta de uma pessoa, não aumente o trabalho dela. Ninguém gosta de que chegue alguém e comece a atrapalhar o serviço. Se você tem alguém, um parceiro, uma parceira que mora com você e tem um lugar para guardar o casaco, né? Na Europa, na Inglaterra, que a gente vivenciou muito tempo lá, até quando nós fizemos lives às terças-feiras, como prometi a todos vocês. E agora que você que está entrando pela primeira vez e está assistindo, vai ver que eu entrego muito mais do que prometo. E não é mera retórica. É mostrar para você que eu estou vendendo um produto que sou eu. Se você não acreditar em mim, se você não acreditar que o meu método funciona para você, se você não acreditar que você, fazendo tudo isso, não vai conseguir, não adianta começar. Mas eu estou feliz porque muitas pessoas, desde 1980, e você vai ver quando você entrar na comunidade, quando você fizer o curso, pessoas que naquela época estão se beneficiando das promessas que eu fiz naquela época. Então, neste curso, você vai ter muitos bônus, mas não como as pessoas falam, bônus da mentoria, uma vez a cada 15 dias, para você tirar as dúvidas, para você fazer tudo o que tem que fazer. Você vai ver que o essencial é invisível aos olhos. É aqui que você vai sentir. Então, quando começa a percepção extrasensorial, não adianta a pessoa falar da boca para fora. Você vai fazer um curso que vai entrar dentro dela e vai colher de uma ou de outra forma, ou premonição, ou telepatia, o que ela está pensando. Aí alguém diz, então não vou fazer esse curso porque eu vou ficar com medo. Não se preocupe, porque nós temos um filtro. Você já pensou se todo mundo desenvolvesse telepatia em grau máximo? A humanidade não estava mais aqui. Por quê? Porque o ser humano tem muita coisa para esconder, não tem? Mas você que se ligou numa companheira e que quando você fez uma traquinagem lá fora, ao entrar na porta, ela já sabia que você tinha feito alguma coisa que eu não devia ter feito. Esta pessoa que em determinado momento percebeu que alguma coisa ia acontecer e aconteceu. Como é que ela percebeu isso? Não tem explicação, porque quando uma pessoa de sucesso, uma pessoa milionária, uma pessoa que é próspera e que é feliz, quando ela tem que dar uma decisão final, ela sempre consulta a sua intuição. E eu os desafio agora a explicar a intuição. Nenhum cientista consciente explica a intuição. Ele pode dizer como ela se processa. Como desenvolver esses dons que a pessoa tem. Se não tiver esse dom, não adianta. Não vai usar, vai ficar só no mundo objetivo. A comunicação subjetiva não vai ser possível para ela. Mas na minha experiência, todas as pessoas que fizeram o curso de controle mental, e não posso falar outros cursos, mas aqueles que eu estava orientando, eu posso afirmar-lhes de que estas pessoas desenvolveram as faculdades mentais extrasensorial
E passaram a usar isso na vida. Então veja, se você tem mais uma ferramenta para isso, se você pela precognição começou a perceber que alguém está te dando uma sugestão mental e que esta sugestão mental vai entrar no seu subconsciente e vai criar uma âncora que jamais permitirá ao seu navio sair do porto, cai fora. Vem aqui conosco e você vai perceber. Veja só, eu não vou prometer que você faz isso, por isso eu digo, antes de você se decidir a fazer alguma coisa, preste atenção que em várias aulas nossas, nós vamos colocar aí um botão e você vai apertar o botão que vai te direcionar para uma página onde você vai ter as informações, ou eu ou a minha equipe vamos dizer a vocês tudo o que pode ser dito para sanar a sua dúvida. Porque eu não tenho interesse, eu brinco com o pessoal brinca comigo, que eu já nasci rico. Não, eu não nasci rico. Eu me tornei um rico quando meu pai foi me registrar no cartório. Mas o meu desapego é tanto porque eu vou lhes ensinar a usar o dinheiro para o propósito que ele foi criado. O dinheiro não foi criado para ter grandes números no banco e você dizer que a sua conta está aumentando cada vez mais, mas você, na hora de comer uma pizza, na hora de tomar um vinho, você diz, não, esse vinho custa R$120, está muito caro. Mas você tem muito mais do que isso lá no banco e está lá ajudando o banco a crescer, e você não. Ah, mas eu quero crescer. Então invista em você. Veja os cursos de autodesenvolvimento, de proteção, de aumento de imunidade, façam todos eles. Se você tem um bom hábito alimentar, beleza. Se não tem, nós temos uns exercícios e umas técnicas. E por que elas funcionam mais rápido? Porque elas fazem sentido para nós quando nós estamos no mundo alfa, com as técnicas, no momento que o nosso cérebro está produzindo predominantemente as frequências mais baixas. Aí nós programamos melhor na memória. É por isso que quando uma pessoa tem um medo, principalmente um medo irreal, ou ela não acredita em certas coisas, ela passa a acreditar. Por quê? Porque ela faz. Não é só porque a gente falou e fez uma programação. É porque ela vai aprender a criar as suas próprias ferramentas. Então, telepatia, clarividência, percepção extrasensorial, nós podemos chamar todos eles como sexto sentido. É o nosso sexto sentido. Por quê? 5 sentidos nós aprendemos na faculdade e tudo mais. Se falar, vamos jogar fora? Não. Entramos no mundo alfa, auto-hipnose, vamos lá na pastinha que estava programada, que estava guardada no nosso subconsciente. Se nós percebemos comunicação do cérebro dos outros, vamos tirar também informações do nosso cérebro. E isto tanto é possível colhermos as informações do nosso cérebro no momento em que o professor deu aula, no momento em que o professor nos treinou para isso, no momento que o personal training ensinou e depois pediu a repetição, porque é através da repetição orientada que se chega à perfeição. Porque a repetição a qualquer custo, você aperfeiçoa o erro. Você não vai chegar a bons termos. Então, primeira coisa, nós precisamos concordar com as pessoas que são boas, que têm experiência, que estudaram, que pagaram muito pelos cursos que fizeram e que não ficam aí mostrando que elas não têm o valor que poderiam ter. Você já pensou, um médico, um psicólogo, um advogado, um economista, um financeiro, um professor, vender uma aula
por R$40 para o mês inteiro para um aluno aqui na internet? Que categoria ele é? Ele não paga nem o iPhone, muito menos o Mac ou o smartphone. Ah, ele é iniciante, beleza, ele está começando devagar e chega lá. Ninguém começou com a tinta que eu tenho no meu cabelo. Para pintar esse cabelo, eu precisei de 79 mil quilômetros rodados. Não é assim. Então, algumas cores você só vai conseguir com a sua forma de viver. Então, o gatilho mental da superioridade está muito na moda hoje. Ah, eu sou melhor do que fulano, eu sou do fulano. As discussões é assim. Não, é guerra pelo poder. Na verdade, a objeção do cidadão é para mostrar que ele sabe mais do que o outro. Cada cientista é bom naquilo que faz. Mas se ele não sabe dirigir uma motocicleta, ou pilotar uma motocicleta, que é diferente, né? E você andar de motocicleta como andar a cavalo e montar, né? Você vai para o jockey, é uma coisa. Você vai para os obstáculos com o seu conjunto, você e o cavalo, é outra coisa. Ah, mas como é que você sabe disso? Já caí nos paus também. Já caí do cavalo. E não foi uma vez só. Então, a gente cai, mas levanta de novo e vai para frente. Quero encerrar essa nossa fala aqui dizendo o seguinte: nós precisamos alinhar as nossas condutas, os nossos comportamentos em relação àquilo que desejamos. E como nós vamos fazer isso? Primeiro, com tudo que a gente aprendeu. Não vai jogar nada fora. Esse negócio de que o cara, o meu negócio é beleza, você deixa tudo dos outros. Não. Por que o meu trabalho é o melhor do mundo? Sabe por quê? Porque eu trabalho com auto-hipnose, para que você seja dono do talento que você tem, para que você comece um caminho orientado por uma pessoa que já orientou milhares de pessoas, para que você crie a sua própria ferramenta e passe a fazer do seu jeito. Se você não conhece, pega no YouTube aquela música My Way. Eu comecei com o meu ídolo Elvis Presley, e aí coloquei essa música para mim. Porque o meu caminho, a minha forma, porque eu fiz do meu jeito. E quando você faz do seu jeito, você é responsável pelo resultado. Se você quiser um resultado diferente, então tem uma mentoria comigo aqui. Se quiser reforçar esse seu resultado, que é excelente, também é aqui comigo. Então, o gatilho mental da superioridade, nós vamos colocar quando pegarmos o conhecimento e transformarmos em sabedoria. Ao final, você terá desperto o mestre interior. Sempre trabalhei com o mestre interior, mas você conhece o Tony Robbins, que sempre falou: liberte o gênio interior e seja feliz. Aqui conosco, você não precisa chegar à genialidade na primeira vez. Já liberte o seu mestre e passe a trabalhar. Eu desejo a todos uma boa noite e na segunda ou terça-feira vocês vão receber uma comunicação que nós vamos continuar este assunto, agora alinhados na potencialização cerebral para conquistar riquezas e, mais importante, descobrir o segredo das pessoas que são prósperas e milionárias. Tá? Vocês vão receber. Se não receberem, entra aí no WhatsApp, entra em contato com os grupos e você vai receber. Boa noite, fique com Deus e até a nossa próxima apresentação.